mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Quase 200 anos, nasceu na Escócia um moço chamado David Livingstone. E este moço sentia um desejo ardente de pregar o Evangelho na África. Parecia que aquele continente o chamava o tempo todo. E ele namorava uma linda jovem. E esta moça também sentia amor pela obra missionária. Foi quando David convenceu a sua amada que iria embora para a África para falar de Cristo aos moradores daquele continente. E a jovem disse: eu irei com você. Se esta é a tua chamada, é a minha também. Onde quer que tu fores, eu também irei. E eles se casaram na Escócia e foram para a África. Enquanto ele percorria o continente com a sua jovem esposa, pregando para os nativos, ele foi conhecendo, inclusive, a natureza da África. Aprendeu muito a respeito de certas raízes e a respeito também de muitos frutos do deserto. Descobriu que aqueles alimentos e aquelas raízes tinham propriedades curativas, que eram remédios naturais. E como faltava medicamento na África, ele, além de pregar o Evangelho, indicava as raízes e também as frutas, sabendo que aqueles alimentos tinham vitaminas e também propriedades curativas. Assim, por causa da sua pesquisa, ele se tornou praticamente um médico naturalista. Era um médico de corpo e de alma. Percorreu todo o interior da África juntamente com a sua esposa. Mas um dia, a sua jovem mulher foi acometida de uma febre fatal. Nem as suas orações, nem os remédios que ele havia descoberto foram capazes de salvar a sua esposa. Quando ela morreu, ele chorou muito, chorou demais. Dizia: se você não tivesse vindo comigo, estaria viva. Mas agora, eu trouxe você para um destino que era meu. Me sinto culpado pela sua morte. E ele chorou muito no túmulo da mulher. Mas depois de passar a tristeza, ele tomou a decisão de continuar pregando o Evangelho, continuar falando do amor de Cristo na África. E ele pensava assim: eu vou pregar na África até a nascente do rio Nilo, nem que eu tenha que percorrer tudo a pé. E foi quando ele estava próximo de realizar o seu sonho que ele também morreu. Quando as pessoas deram falta daquele pregador, foram procurá-lo no seu barraco e o encontraram morto, de joelhos ao lado da cama. Nos últimos momentos da sua vida, ele esteve conversando com Deus, conversando com Jesus, falando diretamente com o Criador, aquele mesmo Criador de quem ele sempre falara aos africanos. Foi uma comoção geral na África. Os africanos
teriam que mandar aquele corpo de volta ao seu país. Mas resolveram tirar dele o seu coração. E por ele ter amado tanto as almas na África, enterraram o coração de David Livingstone ao pé de uma árvore no continente africano. E o seu corpo foi mandado de volta para o seu país, embalsamado e transportado até a sua terra natal. O governo inglês, querendo fazer uma homenagem a David Livingstone, sepultou o seu cadáver na abadia de Westminster e colocaram o seu corpo entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra. No seu túmulo, até hoje está escrito: o coração de David Livingstone ficou na África. Seu corpo descansa aqui na Inglaterra, mas a sua obra continua. Uma nova geração de missionários, profundamente impressionada com o exemplo daquele homem, resolveu evangelizar a África. E quando eles foram percorrendo as mesmas aldeias para falar do amor de Cristo, os missionários ingleses ficaram surpresos de ouvir os africanos dizerem: Cristo? Ah, nós conhecemos este homem. Ele viveu aqui conosco, andou conosco, dormiu conosco, comeu conosco, bebeu conosco. E os missionários pensavam que estavam tendo alguma dificuldade de expressão e tentavam esclarecer: isso é impossível. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode ter andado aqui, porque ele viveu há quase 2000 anos atrás. Mas os nativos africanos diziam: exatamente, este homem morou conosco, viveu conosco e o seu coração está enterrado ao pé de uma árvore. Impossível. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou com seu corpo completo. Hoje ele está sentado à direita de Deus. Este homem de quem vocês estão falando chamou-se David Livingstone. O coração que vocês enterraram ao pé de uma árvore é desse missionário, David Livingstone. E os nativos disseram: ué, mas ele e Jesus Cristo não são a mesma pessoa? E os missionários ingleses ficaram pensando naquela resposta. E depois de muito meditarem, chegaram à seguinte conclusão: David Livingstone, o missionário que nasceu há quase 200 anos atrás, levou uma vida cristã tão exemplar entre os africanos que os próprios nativos, quando olhavam para ele, não viam um missionário, mas viam o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, ouviu um dos seus discípulos dizerem: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus viveu uma vida tão santa e irrepreensível, uma vida tão poderosa aqui na terra, que ele e o Deus Todo-Poderoso estavam reunidos em uma só pessoa. Quem olhava para Jesus via o próprio Deus. E quem olhava para David Livingstone via o próprio Cristo. É por isso que nós temos que ser chamados de cristãos. Temos que ser uma cópia de Cristo. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu de Cristo. O corpo de David Livingstone está enterrado
na Inglaterra, em Londres. Seu coração está na África. Mas quando Jesus Cristo voltar, Ele ressuscitará e terá um corpo igual ao de Cristo, assim como todos aqueles que viveram verdadeiramente o Evangelho e andaram no caminho do Senhor e fizeram a vontade do Senhor, serão iguais ao seu Senhor. Se você viver a tua vida cristã aqui na terra, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, então qualquer pessoa que olhar para os teus olhos não te verá mais, mas verá Cristo refletido no teu semblante. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você vive em Cristo e Cristo vive em você. Viva de uma tal maneira agora, que quando você partir deste mundo e as pessoas se lembrarem da tua passagem e falarem a respeito da tua vida, todos concordem ao mesmo tempo dizendo: aquela foi um servo, uma serva de Jesus Cristo. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.